Fala, meus queridos e queridas, né? Tudo bem com vocês? Vamos retomar a aula 2 agora. Para quem perdeu a aula um, tem um card aqui em cima que você consegue estar assistindo a aula um, tá? E a nossa aula é sobre tortura, tá? A gente veio aqui no vídeo 1 fazendo 11 questões relevantes, né? Que a gente faz a sequência dos artigos, a leitura do artigo e faz uma questão. Volto a explicar que a gente faz o estudo reverso. Primeiro a gente faz a questão, depois a gente volta para a leitura do texto de lei para fazer a fundamentação e sintetizar as partes mais importantes da lei, tá bom? Então, olha só, essa questão caiu no ano de 2013 pela Banca Vunesp e ela fala o seguinte, caiu para investigador, tá? Para a Polícia Civil de São Paulo. Quanto ao crime de tortura, é correto afirmar que letra A. A lei brasileira que combina a pena para o crime de tortura não se aplica quando o crime for cometido fora do território nacional, mesmo sendo a vítima brasileira. Letra B. O condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o tempo da pena em regime fechado. Letra C. É afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia. Letra D. Na aplicação da pena pelo crime de tortura não serão admitidas agravantes ou atenuantes. Letra E. A condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E aí, galera, qual o gabarito dessa resposta? Fala aí. Vamos para a alternativa? Olha só, a assertiva, pessoal, é letra E, tá bom? A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro, tá, do prazo da pena aplicada, perfeito? Então, vamos dar uma lida aqui no artigo 1º, né? Parágrafo 5º, para ver a nossa fundamentação. Olha só. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, tá? Função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Presta atenção, tá? Eu gritei aqui, falei para vocês dobro, é para vocês não esquecerem, tá? Geralmente a banca, a Vunesp, ela gosta de falar pelo triplo, pelo prazo da pena aplicada, então é pelo dobro, tá? É sempre 2 vezes. Vou dar um exemplo aqui para simplificar. Se o camarada lá foi condenado a 10 anos, tá? Ele vai ser condenado, né? Pelo dobro, tá? Então, assim, condenado o quê, né? A condenação acarretará o quê? O que vai acarretar essa condenação? A perda do cargo, né? Novamente, ó. Então, a perda do cargo, da função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele foi condenado por 10 anos, né? Qual é o dobro de 10? 20 anos, tá? Então, durante 20 anos, ele não pode fazer concurso público. Enfim, é isso aí, tá bom? Vamos ver agora mais uma questão. Aliás, vamos ver por que as demais estão erradas, né? Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui, ó. Olha só, letra A. Vamos ver aqui a letra A. A lei brasileira que combina a pena para o crime de tortura não se aplica quando o crime foi cometido fora do território nacional. Tá errado aqui, ó, quando ela fala que não se aplica quando o crime foi cometido fora do território nacional, tá? Então, assim, a lei de tortura, a extraterritorialidade, né, pessoal, se aplica a lei de tortura, tá? Então, se foi cometido um crime de tortura fora do território nacional, vai se aplicar sim, tá? O cara pode ser julgado, né, pela lei de tortura. Letra B. O condenado pelo crime de tortura cumprirá todo o tempo da pena em regime fechado. Tá errado, tá errado. Ele não vai cumprir, né, todo o regime da pena em regime fechado. Isso aqui tá errado. Letra C. É afiançável, mas insuscetível de graça ou anistia. E aí, o que vocês falam? É afiançável? Né? Cabe fiança? Cabe fiança? Né? Na verdade, o erro está aqui, ó, em se falar que é afiançável, né? Você tem que prestar atenção. Na verdade, é inafiançável, tá? Uma letra aí deixa a questão errada, tá? Então, a tortura é inafiançável, ou seja, não cabe fiança, tá? Mas insuscetível de graça e anistia. Sim, é insuscetível de graça e anistia, isso tá certo, né? Mas ele é inafiançável, tá? Não cabe fiança. Letra D. Na aplicação da pena pelo crime de tortura, não serão admitidas agravantes ou atenuantes. Tá errado, galera. A gente sabe que as agravantes, né?
E as atenuantes pode ter sim, né? No caso aqui, quais são as agravantes, né? Se cometido por funcionário público, se cometido contra maior de 60 anos, né? Ou crianças. No caso aí das atenuantes, o que a gente pode falar? No caso da tortura, a omissão, né? Por exemplo, o funcionário lá que está vendo o outro lá torturando, sei lá, um bandido, né? E o cara tá meio lá no celular fingindo que não tá vendo, né? Então pode ter um atenuante, né? A pena é menor, né, que a tortura mesmo do caput, tá bom? E a letra E é o nosso gabarito, né? Lê novamente para você fixar: a condenação acarretará a perda, né, do cargo, da função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então é dobro, fechou? Vamos para mais uma questão? Vamos para a questão de número 2. Olha só. Vamos passar aqui. Lembrando, pessoal, deixa eu fazer um pedido aqui para vocês, porque se não pedir, vocês não se inscrevem, né? Cara, eu sei que tem muitos views aí o vídeo, mas não acompanha, né, a quantidade de inscritos. Se você puder seguir, compartilhar, comentar, dar um like aí no vídeo, isso é muito bom pra gente que é produtor de conteúdo independente, né? Não temos patrocinadores. Isso incentiva a gente criar mais vídeos como esse, tá bom? Então curte aí, segue o canal, né? Eu sei que vocês só seguem canal de gente famosa, mas segue aí o canal desse humilde cara que está tentando trazer informações para os senhores, tá bom? De forma gratuita. Ano 2022, tá? Banca Vunesp, Polícia Civil, caiu para delegado de polícia. Olha só, sobre a lei número 9.455 de 97, crime de tortura, é correto afirmar que, vamos lá, o crime de tortura admite a forma culposa. Letra B, somente o agente público pode ser autor de crime de tortura. Letra C, o condenado por crime previsto nessa lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado. E letra D, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E letra E, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. E aí, qual que é o gabarito dessa questão, meu aluno? Fala aí pra gente responder, tá? Deixa eu só já preparar aqui o pincel e vamos para a resposta, tá? Vamos lá, sem mistério. Vamos lá. Gabarito, pessoal, é letra D, né? O crime de tortura é inafiançável, tá? Insuscetível de graça ou anistia. Onde é que está isso aqui, galera? Tá no artigo 1º, parágrafo 6º. Vamos fazer a leitura aqui? Olha só. O crime de tortura, tá vendo? É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá? Então não cabe fiança, tá? Na tortura, vou trazer aqui para vocês. Não cabe fiança, tá? E ele é insuscetível de graça ou anistia. E outra coisa, deixa eu voltar aqui para a tela grande para trazer outras considerações, tá? O crime de tortura, se a banca vier perguntar para você: é um crime hediondo? Não, o crime de tortura é equiparado a hediondo, tá? Ele não é um crime hediondo. E aí se perguntar, o crime de tortura é uma pergunta que eles sempre fazem, né? O crime de tortura cabe, deixa eu ver, é imprescritível? É imprescritível o crime de tortura? E aí, prescreve ou não prescreve? Né? Na verdade, o crime de tortura, pessoal, prescreve, tá? Ele não é imprescritível, tá? Ele prescreve sim, tá? Então, isso aí é mais uma pegadinha que vocês têm que anotar, tá? Vamos agora voltar aqui pro fundamento das questões. Olha só. Já vimos aqui o fundamento, vamos voltar para ver as demais alternativas. Olha só. A gente tem esse aqui como gabarito, né? Letra D. Vamos ver porque as outras estão erradas, ó. O crime de tortura admite a forma culposa. Não, pessoal, tá errado, né? Você só pratica tortura com dolo, né? Você vai lá pegar sei lá, um cara lá e vou falar: vou cortar o seu dedinho aqui. Mas é culposo, tá? Eu tô brincando. Não, não admite a forma culposa, tá? É só dolosa. B, somente o agente público pode ser autor do crime de tortura. Não, galera, qualquer pessoa.
Se você não gosta do teu vizinho e se for pegar ele lá e começar, sei lá, cortar os dedinhos do pé dele, né? Você não é agente público, né? Pode ser também, né? Então, qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura, tá bom? Então, ficou errado. Letra C. O condenado por crime previsto nessa lei cumprirá a pena integralmente em regime fechado. Tá errado, galera. Não vai cumprir integralmente em regime fechado, tá? A gente sabe que tem a tortura omissão, né? Que geralmente a pena é menos branda que a pena do caput e ele sim pode cumprir, né? Não em regime fechado. Letra E. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público e interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena. Na verdade, o erro está aí, a gente viu na outra questão. O correto, né, é pelo dobro, tá? Então é pelo dobro. Fechou? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Lembrando que essa aula aqui é curta, que a gente já respondeu 11 questões no bloco 1 e agora resta mais algumas só, né? Para finalizar a lei. A lei é pequena, vale a pena você fazer a leitura dela. Se você não tiver tempo para ler e quiser ouvir em áudio, eu tenho a lei aqui no canal em áudio, tá? No final eu vou deixar um card aí para vocês acessarem essa lei em áudio e a playlist da aula completa de tortura. Olha só, questão de número 14. Vamos lá. Ano 2022, Banca Fundatec, tá? Fugimos da VUNESP porque eu não achei uma questão equivalente. Ela fala o seguinte, ó, caiu para agente penitenciário. Com base na lei número 9.455 de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa incorreta, tá? Presta atenção, a VUNESP ela não costuma perguntar muito de alternativas incorretas, mas quem fez as provas de 2013, 14, elas colocavam algumas lá para você achar incorreta, tá? Então vamos lá, incorreta, tá? O crime de tortura é inafiançável. Letra B, o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. Letra C, o condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Letra D, aquele que se omite em face das condutas descritas na lei de tortura quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em crime. Letra E, a lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local de jurisdição brasileira. E aí, o que vocês falam aí? Lembrando que a gente está procurando a alternativa incorreta. Fala pra gente aí. E aí, vamos para a resposta? Vamos lá, sem enrolação, tá? Olha só, essa questão está pedindo para a gente procurar o incorreto, tá? Então você presta atenção nos comandos aí para você não perder questão de bobeira, tá bom? Então olha só, o condenado, qual o gabarito, né? O condenado por crime previsto, né, na lei de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então isso aqui que está errado, pessoal. O erro está aqui, tá? Faltou, né, eles falarem com exceção, né, da pena prevista no parágrafo 2º. Vamos dar uma olhada ali no artigo 1º, parágrafo 7º, o que é que fala? Olha só. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Olha só a observação que eu quero trazer aqui para vocês. Às vezes você faz a leitura do texto de lei, mas apenas lê, né? Você fala assim, vou ler que isso aqui é o suficiente para fazer questão. Mas você lê tão rápido, né, que, por exemplo, o condenado do crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Aí pula para o artigo 2º. Disposto nessa lei, aplica-se ainda... Cara, mas você sabe o que é a hipótese do parágrafo 2º? Como é que você já pode pular sem você entender o que se está se falando no parágrafo 7º? Aí você fala, qual é a hipótese que está tendo essa exceção? E é isso que a banca gosta de cobrar na questão. E se porventura você não fez a leitura da lei como você deveria fazer, né, de forma atenta, né, e criteriosa e minuciosa, sem pressa e sem afobação, você iria acertar a questão, né? Mas se você é afobado, você erra a questão. Então vamos ver aqui o parágrafo 2º, o que ele fala. Ó, aqueles que se omitem, tá? Então aqui está falando da tortura omissão. Então, aqueles que se omitem em face dessas condutas, quando tinham o dever de evitá-las ou apurá-las, incorrem na pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Então, essas pessoas aqui que são condenadas pela tortura omissão, né, por ser omisso, tá?
elas podem, né, iniciar a pena dela, né, não em regime fechado, e sim em regime aberto, tá bom? Então essa é a observação assim que a gente faz de mais relevante nessa questão. E agora vamos aqui ver por que as outras estão erradas, tá bom? Eu só voltar uma questão que ela pulou aqui. Vamos lá. O crime de tortura é inafiançável. Errada não, correta, né? Vamos até sinalizar isso aqui de outra cor, né? Uma cor legal assim, ó. Então aqui, ó. O crime de tortura, pessoal, é inafiançável. Então assim, volto a falar para vocês que não cabe fiança, né? Não tem fiança, tá? O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. Perfeito, isso aqui tá certo também, tá? Aquele, tá vendo que a gente procurou a errada, né? Isso aqui tá errado. Aquele que se omite em face das condutas descritas na lei, quando tinha o dever de evitá-la ou apurá-la, incorre em crime. Sim, né, galera? Que é o caso da tortura-omissão, que é o parágrafo 2º, né? E letra E, a lei de tortura aplica-se ainda, né? Quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Aqui, na verdade, é o caso da extraterritorialidade que se aplica, né, ao crime de tortura, tá bom? Beleza? Vamos para mais uma? Lembrando que não esqueça de seguir o canal. Siga o canal, pessoal, para a gente crescer a quantidade de inscritos. Deixa um like. E daqui para sexta-feira eu vou subir uma revisão bem legal aí para vocês de Jundiaí. Então é legal vocês acompanharem aí o canal para vocês receberem a notificação dessa revisão. Eu vou preparar 60 questões. Nossa, toma tempo, mas eu vou fazer isso para vocês, tá? E no sábado à noite, a gente faz a correção, uma por uma. Já serve de revisão para você ir no domingo de manhã fazer sua prova e estar com a mente fresca, tá? Então, olha só, serve também para quem vai fazer Polícia Civil, pessoal, é uma dica legal, né? A gente fala aqui de Jundiaí, mas a Polícia Civil, o edital da Guarda de Jundiaí, é basicamente todos os assuntos que caem na Polícia Civil, e é VUNESP, tá? Com exceção que a Polícia Civil ela acaba cobrando mais coisas do candidato, né? Então, assim, vale a pena você que vai fazer, tirando as partes mais específicas de conhecimento de Jundiaí, de lei orgânica da prefeitura, do município, lei de Serra do Japi. Cara, mas se você for fazer a parte de legislação especial, pegar esse simulado que eu vou colocar lá de legislação especial de português, já vai te ajudar para a Polícia Civil, tá bom? Então vale a pena você fazer. Olha só, ano 2022, Banca CESP, Sebrasp, né? Polícia Civil da Paraíba, tá? Delegado de polícia. Assinale a opção correta em relação às disposições estabelecidas na Lei 9.455. Letra A. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência. Letra B. Para a caracterização do delito de tortura é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, com a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Letra C. O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para o crime nela descrita. Letra D. A perda do cargo público não é efeito automático na sentença que condena o servidor público pela prática do crime de tortura. E letra E. Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público para caracterização dessa infração penal. E aí, qual o gabarito dessa questão? Fala aí para nós. E aí, pessoal, vamos para o gabarito dessa questão? Olha só. Essa aqui ficou fácil, hein? Olha só, resposta, gabarito dessa daqui é letra E, tá? Não exige, né, que o sujeito ativo, tá, da tortura seja agente público para a caracterização dessa infração penal. Sujeito ativo, pessoal, é quem pratica o crime, tá? E o passivo é quem sofre o crime de tortura, tá bom? Então vamos lá. O gabarito, né? Claro que isso aqui não faz... Eu esqueci de trocar no slide, tá? Não faz referência ao parágrafo 7º, tá? Mas vocês vão saber isso. Então, assim, não precisa, né, na verdade, para cometer o crime de tortura, uma qualidade especial de funcionário público, tá? Então, qualquer pessoa pode cometer o crime de tortura, fechou? Olha só, essa questão de letra A, vamos ver os erros aqui, ó.
A configuração do crime de tortura exige a prática de violência. A gente viu que não, né? A tortura não é só a violência física, né? Tem a ver também com a violência mental, psíquica. Se você mexe com a mente da pessoa, isso é uma tortura, né? Então, não tem a ver com violência física. Não sei se vocês já viram aqueles filmes, né, de antigamente, que geralmente pegava os caras lá e sei lá, pingava uma gota de água na cabeça do cara. Pô, era uma tortura, né? O cara ia ficar louco com aquilo, né? Vocês já ouviram também como é que fala aquele ditado, né? É, água mole e pedra dura tanto bate até que fura, e realmente é, tá? Se ficar muito tempo ali, ó, chega uma hora que fura, hein? Então, beleza. Então, essa daqui tá errada, tá bom? Então, não exige, né, a prática de violência. A violência mental, né, pode ser também. Letra B. Para a caracterização do delito de tortura, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, com a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Essa daqui eu acho que muita gente ficou em dúvida, né? Eu vou pular ela aqui um pouquinho, para a gente ver um pouco mais. A gente já voltar aqui para deixar no suspense, tá? Letra C. O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas para os crimes nelas descritas. Então vamos lá. O cara que pratica a tortura ou omissão, ele vai ter a mesma pena do cara que pratica tortura mesmo do caput do artigo 1º? Não, galera. A tortura omissão, tanto assim, a gente fala que é um pouco mais branda, né? Que o cara que realmente submete alguém a uma tortura, né? O sujeito mesmo ativo, o cara que está praticando aquilo ali, né? Então, não submete a mesma pena, né? Diferenciados os regimes, né, de pena, inclusive a tortura omissão, né, é apenado com detenção, tá? Detenção. E a tortura mesmo do caput é com reclusão, tá? E nessa tortura omissão, ela cabe, né, o condenado pode iniciar o regime, né, em regime aberto, tá bom? Letra D, a perda do cargo público não é efeito automático, não é efeito automático da sentença que condena o servidor público pela prática do crime de tortura. Tá errado, a gente sabe que, na verdade, a perda do cargo público, pessoal, no caso do crime de tortura, considera-se sim efeito automático, então é efeito automático, então ficou errado nisso aqui. E vamos aqui para a letra B, que eu acho que muita gente ficou com dúvida aqui na letra B, mas vai ser fácil de sanar isso. Então, essa letra B, galera, é o seguinte, ó, isso aqui acho que vocês ficaram com dúvida por causa de falar que exige um fim específico, né? Então, ela está errada pelo seguinte, ó, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Aqui, na verdade, ela está falando daquela tortura, né? Enfim, que realmente... porque, assim, não existe só a tortura-confissão, né? Aquela que o cara está torturando lá a pessoa para poder ter uma confissão, tá? Essa tortura-confissão exige, sim, que esse é o fim específico, né? Torturar a pessoa para obter informação, confissão, tal. Porém, nas outras modalidades de tortura, tá? Um exemplo lá que é a tortura-omissão, né? Não precisa ter um fim específico. Então, isso aqui foi o que deixou essa questão errada, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais, vocês podem colocar lá no Google, né? Tem um julgamento, que eu esqueci o nome, que eles julgaram isso aí que não precisa ter um fim específico, o STF, tá? E essa questão em 2022. Então, vocês põem na mente, se a VUNESP porventura perguntar que precisa de um fim específico, né? Para configurar a tortura, não necessita. E, na verdade, tem que, na verdade, ver qual tipo de tortura que está se falando, né? Aí você tem que ter esse feeling para você saber a resposta se está correta ou não, tá? Porque se for no caso da tortura confissão, precisa sim do fim específico, tá? Que é obter informação. Vamos ver agora a questão de número 16, que é o nosso final. E não esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos, né? Acompanhar o simulado que a gente vai subir e diversas aulas aí ao longo do concurso. Eu vou estar subindo várias questões para a gente responder aqui junto.
juntos, né? É muito bom. Olha só, ano 2022 caiu para uma banca chamada Selecom, Sejusp, né, Minas Gerais, agente penitenciário. Engraçado, né? Os caras adoram, por que será, né? Que gostam de colocar a lei de tortura para agente penitenciário. É em peso, hein? Será que os meninos lá levam massagem quando entra lá dentro do presídio? Olha só, ano 2022, Carlos, brasileiro, está preso nos Estados Unidos pela prática de um crime em solo americano, por ser negro. Em um solo americano, ponto, né? Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental, mas não a sofrimento físico, imposto por funcionário da penitenciária americana na qual se encontra custodiado. Nesse contexto, é correto afirmar que o comportamento praticado pelos funcionários da penitenciária configura, pela lei brasileira, crime de, vamos lá, letra A, tortura, que não poderá ser julgado no Brasil. Letra B, tortura, que poderá ser julgado no Brasil. Letra C, abuso de autoridade, que não pode ser julgado no Brasil. E tem a letra D, abuso de autoridade, que poderá ser julgado no Brasil. E aí, letra A, B, C ou D? Qual o gabarito dessa questão? Olha só, vamos para o gabarito, que essa aqui ficou pequena, tá? Gabarito dessa questão, antes de dar o gabarito, deixa eu fazer um pedido novamente, estamos chegando no final. Cara, se inscreve no canal. Aqui, ó, do lado aqui da minha foto, tem um joinha igual esse aqui, um inscreva-se, ó. Se você clicar aqui, você automaticamente se inscreve e consegue ser notificado dos outros vídeos. Viu que não doeu? Não dói, não dói nada, não custa nada, não vai te cobrar nada por isso também, tá? Não vai transferir o Pix de 1 milhão que você tem na conta aqui para minha, tá? Pode se inscrever sem medo. Então, olha só, o gabarito, pessoal, configura, na verdade, essa prática aqui, né? Uma tortura, tá? Que pode ser julgado no Brasil, sim. Lembra que a gente falou que a tortura tem o princípio, né, da extraterritorialidade? Vamos fazer uma leitura aqui para a gente ver aqui na lei de tortura, olha só. Olha só. Artigo 2º, ó. Isso aqui é importante e as bancas estão cobrando isso aqui em 2022 em peso, tá? O que é que fala aqui, ó? O disposto nessa lei, tá? Aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, tá? Sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Ou seja, é o princípio, né, que a gente tem da extraterritorialidade, tá? Então essa lei se aplica assim, né, se cometido tortura, tá, contra a vítima brasileira, né, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Fechou? Então era isso. Vamos voltar aqui para as outras questões para a gente poder avaliar. Ó. Acho que não tem o que falar, né? Tortura que não pode ser julgado no Brasil. A gente já viu que isso aqui realmente ele pode ser julgado no Brasil, então já matamos aqui com essa aqui. Abuso de autoridade que não pode ser julgado no Brasil. Acho que vocês podem ter se confundido, né? Por isso aqui, né? Por ele estar preso, né? Enfim. E os caras lá comentando, não é abuso de autoridade, né? Ela não pode ser abuso de autoridade que poderá ser julgado no Brasil. Também não. Né? O gabarito disso aqui, na verdade, é uma tortura. Isso configura uma tortura. Apesar dele não ter falado aqui que foi submetido, ó, cadê? Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental, tá? Você falou, mas não falou em violência, né? Então, mas a gente viu que o sofrimento mental configura a tortura, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Vamos ver se tem mais uma questão. Ó, não tem questão. Fechou, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a tela grande para fazer as configurações, ó, as considerações finais, tá? Se vocês gostaram aí da aula, não perca o vídeo 1, tá aí no canal. A gente tem o vídeo 1 falando, tem da questão de número 1 até a questão de número 11. Essa aqui é o final, né? Fizemos toda a leitura dessa lei muito importante que vai cair no teu concurso da Polícia Civil, vai cair no concurso aí de Jundiaí. Meu, todos os concursos da área de segurança cai essa lei, né? PRF, PF.
Cara, é uma lei que é a cerejinha do bolo, tá? E se você não souber a interpretação, não saber fazer, saber a majorante dela, né? O caso de a, a qualificadora, não sei se a gente pode chamar de qualificadora, mas a tortura à omissão, né? Tem uma lei menos severa que a lei do. Tem uma pena menos severa que a do caput, né? Que na verdade é de detenção. Então você tem que ficar prestando muita atenção nessas nuances, né? Para não errar a questão, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí, pode deixar que eu vou ter o maior prazer de gravar aí. Vocês veem que ao longo da semana eu tô gravando aí quem me pediu vídeo, né? E, inclusive eu vou subir até um vídeo aí da Serra do Japi. Tô fazendo ele hoje aí. Vou mandar para vocês um vídeo da Serra do Japi. Vou fazer um vídeo de legislação municipal, né? Que o concurso agora de Jundiaí é no domingo. Depois do domingo, ó, vou macetar na Polícia Civil, hein? Depois dessa prova de domingo a gente vai só Polícia Civil, tá bom? Inclusive tem temas também da Polícia Civil, acho que muitos temas, que vai ser cobrado lá na guarda de Vinhedo, né? Quem vai fazer a guarda de Vinhedo, né? Concurso bom, salário bom, vai cair lá, viu? Vai cair lá muitas coisas daí, tá? Vamos fazer muito vídeo aí da parte de direito penal, legislação especial e a parte geral também, tá bom? E é isso, pessoal. Aquele abraço. Espero que vocês gostem dessa aula, né? Deixa um like aí, curte o canal. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro de dicção, de pronúncia. Estamos aqui para melhorar a cada dia, tá bom? Forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Bons estudos. Não para de estudar.